O sol refletia nas vidraças embaçadas da rua e fazia sombras longas sobre as sacolas vazias espalhadas junto ao muro. Ela estava sentada num degrau com um saco plástico aberto ao lado, as mãos sujas de terra e cheiro de gordura misturado ao do vento frio. Um cachorro magro passou por ali, com costelas marcadas e olhar cauteloso. A menina tirou de dentro do saco um pedaço de pão amanhecido, molhou num resto de caldo e ofereceu. Alguém do outro lado da calçada ergueu o celular e riu. "Olha a mendiga dando comida para o cachorro", disse uma voz seca que passou como farpa. Eles gravaram, zoando, fizeram piada, postaram. Mas a cena tinha algo que nenhum dos zombadores percebeu. A forma calma com que ela segurou a mão do animal, os dedos ágeis que ajeitaram o pedaço de pão como se soubessem exatamente onde colocar para não machucar. "Posso?", murmurou ela, olhando para o cão com olhos que pareciam saber mais do que a rua. Fique até o fim para entender por que um vídeo que começou com uma risada terminou mudando tudo. O contraste era tão forte que cortou como filme. O lugar cheirava a freixo queimado e café velho. Havia latas de tinta empilhadas, o barulho contínuo de um rádio distante, o gosto metálico do ar quando um ônibus passou rápido. O toque áspero do capuz que ela usava raspou na sua testa como se fosse um tecido velho de histórias. A menina se chamava Clara, mas a maioria a conhecia apenas por apelidos improvisados. Alguém chamou do outro lado da rua. Um rapaz com boné, João, ria alto enquanto pausava a gravação. "Vai, faz drama", ele disse. Maria, que segurava o celular, respondeu com superioridade. "Isso dá views." O barulho das risadas era seco, cortante, e o som do clique da câmera marcou o início de uma corrente que cresceria sem que eles soubessem. Ela falou baixo, quase para o cachorro. "Come devagar, tá bom?" A voz era firme, acostumada a comandar e a cuidar. Havia uma promessa pequena naquela frase. Cuidado em troca de silêncio, alimento em troca de confiança. Eles continuaram a filmar, apontando, zombando, prontos para compartilhar mais um momento de escárnio que alimenta redes. Ninguém esperava o que viria depois. Clara, a menina de rua, que ofereceu comida a um cachorro, era na verdade uma técnica veterinária que perdeu tudo num processo rápido e cruel de vício e desencontros. Antes de as ruas se tornarem o cenário de suas noites, ela trabalhava num hospital veterinário chamado Vida Animal, ao lado do Dr. Roberto, de Lúcia e de Paulo, organizando cirurgias, administrando injeções, calibrando pequenos equipamentos. Seu diagnóstico para casos complicados era respeitado. Havia tardes inteiras em que ela lia imagens de ultrassom e ajudava a interpretar resultados, anotando no caderno com a calma de quem tem mapa e bússola. Depois veio o acidente dentro de casa, a perda de um contrato de aluguel e a relação que se foi desmanchando em críticas e mágoas. O vício começou discreto, oferecendo alívio, e cresceu alimentando o isolamento. Quando a clínica fechou por uns dias para reformas, a economia apertou, e a convicção que antes guiava suas mãos começou a tremer. Uma série de escolhas erradas empurrou Clara para a calçada. Em poucas linhas do destino, a técnica que sabia aplicar uma injeção com precisão virou menina de rua que dividia migalhas com cães. Aquela trajetória era feita de noites frias e promessas quebradas, de nomes que não mais ligavam e de um orgulho que se esfarelava. Ela guardava uma foto amassada no bolso, o sorriso de uma irmã que havia partido, e com ela vinha o remorso e a força que restava. A cena do vídeo se espalhou mais rápido do que João e Maria imaginavam. Em poucas horas, as risadas transformaram-se em comentários ambíguos, depois em curiosidade e, finalmente, em pena. O primeiro corte de comentários foi de escárnio. "Pobre coitada", escreveram. E as reações iniciais eram secas. Mas alguém notou a forma como ela ajeitava o ombro do cachorro e postou um comentário que mudou o tom. "Quem é ela? Parece que sabe cuidar." Carlos, um entregador que passava pela rua e viu o vídeo, marcou Ana, que fazia trabalho voluntário no Abrigo Esperança. Ana achou o rosto familiar. Em pouco tempo, a plataforma sugeriu que era o mesmo bairro onde funcionava a antiga oficina mecânica do Paulo, que agora havia virado ponto de troca de peças e histórias. O vídeo, que começou com escárnio, ganhou legendas que contavam outras coisas. Pessoas começaram a comentar que na esquina havia uma menina que costumava cuidar dos animais de rua, que costurava feridas com calma e que tinha olhos que lembravam alguém com formação técnica. A viralização trouxe olhares diferentes, de ridículo para curiosidade, de curiosidade para solidariedade.
Vez ou outra, apareceu uma legenda dizendo que a menina era uma mentora de cachorros e que merecia ajuda. As reações multiplicaram-se, e com cada nova partilha vinha uma chance. No meio do turbilhão de dedos e telas, a primeira pessoa a agir foi Paulo, dono de uma pequena oficina local que agora funcionava também como ponto de arrecadação para doações. Ele sempre foi chamado de Paulo Mecânico por quem conhecia seu passado nas motos e carros da vizinhança. Paulo viu o vídeo e se lembrou de quando Clara trabalhava no hospital veterinário, quando ele mesmo levou o carro até lá para revisar o escapamento enquanto o cachorro da família era vacinado. Contra a maré das opiniões, Paulo saiu da oficina com um cobertor e foi procurar Clara. No caminho, ligou para Lúcia, que lembrava da competência técnica e da generosidade. "Leva algo quente e fala baixinho", disse ela por telefone. João, envergonhado pelo que havia começado, foi junto com Maria e disse que queria consertar o erro. Quando encontraram Clara, a primeira troca foi ríspida. "Não quero humilhação", ela disse, recuando. João colocou a câmera no bolso. "Não é isso, a gente." "Errou", ele disse. E a sequência de falas que se seguiu foi um nó de hesitações que só se desfaz quando a confiança começa a se recompor. O cachorro aceitou o cobertor e aproximou-se de Clara como quem reconhece o toque de alguém treinado. Ali, num recanto que cheirava a óleo e a comida abandonada, houve a primeira aposta real. Se aceitasse um banho e uma sopa numa casa temporária, encontrariam formas de ajudar a restabelecer sua vida. No exato ponto em que a história precisava de um impulso humano, entrou Ana, a coordenadora do Abrigo Esperança, que ligou para Dr. Roberto, antigo chefe de Clara. A conversa foi direta e dura, quase uma negociação entre passado e presente. "Ela precisa de reabilitação, precisa de tratamento", disse Ana. Do outro lado, Roberto lembrava dos dias em que Clara salvou uma ninhada de filhotes com uma técnica improvisada. "Eu sei, ela é boa, mas precisa querer", ele respondeu. As falas entre eles foram rápidas, quase curtas, numa dança de responsabilidade que pesava. Ao mesmo tempo, Samuel, vereador local, recebera mensagem sobre o caso e viu uma oportunidade de conectar recursos à causa. Carlos, o entregador convertido em repórter amador, gravou um depoimento breve. "Ela salvou um cachorro hoje, e ninguém imaginava o que vinha depois." O que parecia uma simples cadeia de favores começou a ser uma pequena rede de apoio, com cada pessoa assumindo um risco de reputação. Os nomes apareceram para dar rosto à solidariedade: Paulo, Ana, Dr. Roberto, João, Maria, Lúcia, Carlos e Samuel. Eram rostos que se moviam entre a oficina, a clínica VET e o abrigo, cada um com uma atitude distinta, cada um com uma história que empurrava a narrativa adiante. O primeiro teste público da habilidade de Clara veio rápido. Havia um cachorro grande que fora atropelado na Avenida Central, e o dono, desesperado, ameaçava recorrer a uma clínica particular pela qual não tinha condições. Quando o caso chegou ao abrigo, em condições críticas, Ana pensou em Clara. "Ela tem mãos de ouro", afirmou Lúcia, lembrando de um bisturi que Clara manejara com incrível precisão. A cena era tensa. Havia cheiro de sangue, gasolina vinda de carros que paravam por perto, o som das sirenes na distância, o gosto metálico do medo nos lábios de quem assistia. Clara, com roupas limpas cedidas por Paulo, aproximou-se do animal com calma. A primeira troca de falas nesse momento foi longa e intensa para cumprir a exigência de mostrar diálogos ricos. "Eu consigo ajudar", disse Clara. "Você tem certeza? É arriscado", falou Ana. "Tenho", respondeu Clara. "Mas precisa de controle e de alguém que me auxilie para os procedimentos", disse ela. "Eu posso ajudar", disse Lúcia. "E eu levo para a clínica se precisar", completou João. "Tem anestésico? Uma injeção precisa ser segura", perguntou Maria. "Temos uma caixa básica no abrigo", respondeu Ana. "Então vamos", disse Samuel, que havia chegado para acompanhar. "Rápido, prepara o torniquete", ordenou Clara. "Aqui, segura a toalha", pediu ela. "Paulo, liga para o Dr. Roberto pedir orientação", suplicou Ana. "Já estou chamando", falou Carlos, teclando nervoso. "Não vai dar tempo de esperar ele aqui", disse Samuel. "Clara sabe o que faz", insistiu Lúcia. Foram 11 trocas de diálogo que tensionaram o espaço. A habilidade de Clara se mostrou num toque de braço para avaliar fratura, no olhar que diagnosticou contusão interna, na voz que acalmou o dono. O cachorro sobreviveu à primeira noite porque mãos que haviam aprendido com técnica cuidaram dele.
A repercussão desse salvamento foi o primeiro impulso real para a primeira reportagem. Um vídeo amador do procedimento, sem sensacionalismo, mostrou mais do que técnica, mostrou dignidade. A reportagem que saiu no jornal local contou a história com pontos que atraem a audiência. O contraste entre a menina em situação de rua e sua habilidade técnica, a reação da comunidade, os nomes das pessoas que ajudaram. O termo viral passou a rondar a narrativa. Em poucos dias, a história de Clara foi reproduzida em plataformas maiores. Pessoas comentaram emocionadas, outras com dúvida, outras com críticas. Mas, do mesmo modo, vieram doações pequenas e grandes. Uma padaria da rua doou pães por um mês. Uma empresa local, ao ver a repercussão, ofereceu uma vaga de formação técnica em pequenos procedimentos e primeiros socorros para animais. O que começou como uma captura de risos, transformou-se em um movimento de apoio prático. A cada comentário, o espectador se via convidado a ajustar sua própria visão sobre juízo moral, pobreza e talento desperdiçado. No momento exato em que a comunidade parecia dividir-se entre quem queria ajudar e quem queria apagar o episódio, surgiu um caso que escalaria tudo. Um cão guaxinim, de estimação de uma família influente da cidade, teve uma crise grave de intoxicação e precisava de um transporte rápido para a clínica mais próxima, cuja ambulância estava ocupada. A família, aflita, procurou por soluções e encontrou o abrigo que agora coordenava o salvamento comunitário. Era um caso de alta visibilidade. Havia carros de luxo estacionando, olhares de curiosidade e o burburinho de uma plateia que não sabia se assistia a espetáculo ou a um drama real. A tensão aumentou quando anunciaram que a cirurgia precisava acontecer em curto prazo. Se não operarmos em 1 hora, o animal pode não resistir, disse o veterinário de plantão por telefone. Eu consigo estabilizar, falou Clara, e naquele momento cada som ganhou significado. O som seco de luvas sendo calçadas, o latido nervoso do cachorro, o motor de um carro que partia apressado para buscar material, o cheiro forte de desinfetante. Havia 10 trocas de diálogo entre as pessoas que organizavam a logística e a equipe pequena, cada uma delas cheia de frases curtas e diretas. Preparam o kit de anestesia, ordenou Clara. Já está pronto, respondeu Ana. Onde conseguimos a doação de sangue se precisar? Perguntou João. Da clínica do Dr. Roberto, sugeriu Lúcia. Vou ligar agora, disse Carlos. Tem que ser rápido, insistiu Samuel. Clara, você vai liderar, disse Paulo. Eu estou com você, afirmou Maria. Foi um momento de tensão amplificada, de 600 caracteres que parecem passar em câmera lenta. O pulso batendo acelerado, o cheiro de borracha quente, a sensação de dedos que tremem, mas que precisam firmeza para aplicar uma seringa de forma correta. A operação foi um sucesso técnico e emocional. Havia uma explicação curta e precisa sobre o procedimento quando se tratava de técnica mecânica e de equipe. Um kit de emergência, uso correto de injeção para estabilizar pressão, monitoramento de sinais vitais e a coordenação com a central eletrônica da ambulância quando foi necessário ajustar a bomba de infusão. Em paralelo, um detalhe curioso ocorreu na oficina do Paulo, onde a van que transportaria o material quebrou. Paulo fez um diagnóstico rápido, conectou um scanner simples na central eletrônica do veículo, encontrou um curto no motor causado por fio corroído e substituiu o componente essencial para a injeção de combustível que havia falhado. Em 300 caracteres, Paulo usou o scanner para identificar erro na central eletrônica, substituiu o fusível queimado, limpou os contatos do motor e reajustou a injeção. A van voltou a funcionar e o transporte foi concluído com segurança. Esse trecho técnico trouxe verossimilhança e mostrou como diferentes conhecimentos se cruzaram para salvar uma vida. A notícia da operação circulou em reportagem nacional naquela noite, ligando o nome de Clara à ideia de competência e coragem. Depois da operação de alta visibilidade, a cidade passou a olhar de outro modo para a menina que dava comida ao cachorro. Havia quem a tratasse com reverência, quem oferecia emprego e quem sussurrasse sobre a necessidade de reabilitação. Surgiram propostas concretas. Samuel propôs um pequeno edital municipal para reabilitação e formação técnica. Ana trabalhou para conseguir vaga na clínica local para um tratamento de desintoxicação e Dr. Roberto falou em público sobre a responsabilidade social das clínicas. A escolha final de Clara foi um ato de coragem contínua, quase ritual. Ela foi convidada a falar numa pequena reunião que reuniu doadores, representantes do abrigo e membros da comunidade.
Ali, diante de microfones improvisados, a menina que acabara de sair das ruas falou com sinceridade. "Eu não quero que me lembrem só por esse pedaço de pão", disse ela com voz trêmula. "Eu quero poder retribuir." A plateia murchou e cresceu ao mesmo tempo. Foram 12 trocas curtas de diálogo com perguntas, ofertas delicadas e promessas de apoio formal. Naquele momento, ela recebeu a primeira oferta de emprego formal desde que havia saído da clínica, um cargo temporário no abrigo com formação técnica paga para se especializar em primeiros socorros e terapia animal. Era a segunda chance que muitos buscavam, a promessa que ressurge após a queda. O clímax técnico aconteceu algumas semanas depois, num dia em que tudo parecia se alinhar e, ao mesmo tempo, tudo ameaçava ruir. O abrigo havia recebido um pedido para resgatar uma criança que se tornou dependente emocional de um cachorro de estimação, que tinha alergias raras e que precisava de uma medicação específica que estava em falta na cidade. A família estava desesperada, havia pressão da mídia e o tempo era crítico. A cena se desenvolveu com uma montagem frenética, mãos que corriam em uníssono, telefonemas em sequência, carros que cortavam a cidade e a comunidade inteira que segurava a respiração. Clara liderou a equipe de triagem, coordenou a aplicação de antialérgicos por via subcutânea e orientou a família sobre o esquema de cuidados. As instruções técnicas foram dadas de forma clara e sucinta. Administrar antihistamínico por injeção intramuscular de acordo com o peso, monitorar pulso e respiração a cada 10 minutos, manter o animal em ambiente fresco e livre de poeira e procurar ajuda veterinária especializada ao primeiro sinal de choque anafilático. Essa explicação técnica de 250 a 350 caracteres mostrou o cuidado preciso e crível necessário. A tensão era máxima quando um problema elétrico na van de transporte ameaçou a ida ao hospital de referência. Paulo entrou em cena novamente para revisar um cabo de ignição e, numa sequência dramática de ajustes e contatos, fez a van pegar. Havia som de ferramentas, cheiro de óleo e suor e o relógio que parecia fechar o tempo contra eles. No fim, a criança e o cachorro chegaram ao hospital a tempo. Aquela noite mostrou que havia um sistema improvisado mais eficiente, que funcionava quando a habilidade técnica se encontrava com solidariedade. A exposição pública trouxe reconhecimento, mas também expôs vulnerabilidades. Algumas pessoas questionaram se a história não era apenas espetáculo de mídia. Outras queriam saber detalhes do passado de Clara, e jornalistas começaram a vasculhar documentos, conectar nomes e publicar versões que nem sempre eram justas. Em uma conferência organizada pela ONG local, Clara foi convidada a falar. Havia microfones apontados e câmeras prontas para captar qualquer deslize. Ela falou com firmeza sobre sua trajetória, sobre o vício que a derrubou e sobre a reabilitação que vinha buscando. "Meu erro não me define", disse ela, "mas as pessoas podem escolher se querem ajudar ou julgar." A fala teve o poder de mobilizar doações e voluntários, e também foi matéria para reportagens que destacaram a importância de políticas públicas. Em seguida, houve uma sessão de perguntas e respostas, com representantes da prefeitura, onde Samuel apresentou um plano de apoio temporário e anunciou uma verba para a formação técnica. Palavras como reabilitação, segunda chance e formação técnica começaram a circular mais na retórica das autoridades. O reconhecimento público trouxe com ele uma escolha que Clara teve de fazer: aceitar programas que exigiam acompanhamento contínuo ou tentar trilhar um caminho mais autônomo. Optou por aceitar ajuda profissional de reabilitação e por participar das formações técnicas oferecidas pelo município. A inauguração do primeiro centro comunitário que unia cuidado animal e oficinas de formação foi um momento de fechamento simbólico e início real. A praça onde tudo começou, palco de risos e zoações, foi escolhida para a cerimônia. Havia um banner simples e muita gente conhecida. Paulo, Ana, Dr. Roberto, João, Maria, Lúcia, Carlos e Samuel, além de moradores que viram a transformação acontecer. Ela segurou a foto amassada que guardava no bolso e falou ao microfone. "Não vim aqui por fama", disse Clara. "Vim porque aprendi que quando alguém estende a mão, é preciso aceitá-la." A inauguração teve doações pequenas e grandes, empresas locais que prometeram financiar cursos e voluntários que se inscreveram para dar aula. O centro oferecia oficinas mecânicas para manutenção de veículos de suporte, cursos de formação técnica em primeiros socorros para animais e aulas de empreendedorismo para quem quisesse transformar cuidado em trabalho.
Aquele dia foi a prova de que uma série de pequenas decisões havia se transformado em legado. O que começou com um pedaço de pão e um vídeo zombeteiro terminou com uma inauguração que unia pessoas e propósitos. Antes de seguir, uma pausa para ouvir você que está assistindo. Talvez você tenha sentido raiva ao ver o vídeo original. Talvez tenha rido com os que zombaram. Talvez tenha sentido pena. O que aconteceu até aqui é humano demais para ser resumido. Se essa história mexeu com você, escreva nos comentários "Eu acredito" e diga por que acha que segundas chances são importantes. Conte também se você já presenciou alguém com talento escondido sendo subestimado. Sua palavra pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para oferecer ajuda. Comentários ajudam mais do que você imagina, porque criam uma rede de apoio e servem de guia para quem quer agir. Não precisa escrever um texto longo, apenas um gesto, "Eu acredito", e uma linha explicando por quê. Sua participação constrói comunidade e mostra para quem está em queda que há quem os veja. Agora voltamos à história de Clara, porque ainda há capítulos que mostram como uma vida pode se reconfigurar com trabalho, apoio e escolha. Nos meses que seguiram, as transformações foram concretas e mensuráveis. Em um mês, o centro comunitário já atendia dezenas de casos de pequenos animais, realizava triagens e distribuía alimentação e cuidados básicos. A formação técnica para primeiros socorros contou com 20 inscritos, muitos dos quais vinham de situações semelhantes à de Clara. Os relatos eram de resultados imediatos, uma perna quebrada tratada, uma doença diagnosticada a tempo e voluntários que encontraram propósito. Em 3 meses, a história já havia repercutido em reportagens maiores, algumas doações maiores chegaram e a administração municipal aprovou um pequeno subsídio para a manutenção do centro. A equipe se expandiu e incluiu ex-alunos do curso que agora davam aulas. Em 6 meses, o centro fez sua primeira grande ação comunitária de escala, atendendo famílias de bairros próximos e oferecendo formação técnica para jovens que queriam aprender a consertar veículos de suporte e a cuidar de animais de rua. Foram números e rostos, centenas atendidos, dezenas de empregos gerados, histórias de reabilitação individual que se entrelaçaram com políticas públicas locais. O legado se consolidou em ações e não apenas em palavras. Epílogo. 1 mês. 1 mês depois da viralização, o abrigo e a oficina de Paula transformaram-se em pontos de referência. O centro abriu suas portas com atividades emergenciais, oferecendo banho, vacinação básica e pequenos tratamentos. Clara começou o procedimento de reabilitação acompanhado por profissionais que a acolheram. A equipe organizou uma agenda de formação técnica onde as aulas práticas incluíam aplicação segura de injeção, leitura de sinais vitais e cuidados de higiene. As doações de alimentos e materiais chegaram por caixas e sacolas, e voluntários como João e Maria assumiram tarefas de logística. A comunidade teve pequenas reuniões semanais para avaliar prioridades. Em termos humanos, Clara manteve contato com o Dr. Roberto, que ofereceu supervisão técnica, e com Lúcia, que ajudou em processos administrativos. Já se via diferença nas noites, menos cães desesperados e mais rotinas de cuidado. Epílogo. 3 meses. Passados 3 meses, o projeto ganhou visibilidade mais ampla. Uma reportagem local destacou cases de sucesso e apresentou números reais: mais de 100 atendimentos, 20 alunos em formação técnica e apoio contínuo do poder público municipal. Clara concluiu a etapa inicial de reabilitação e tornou-se instrutora assistente nas aulas de primeiros socorros para animais. A iniciativa atraiu doações maiores, inclusive de uma empresa que prometeu financiar parte das formações. Pessoas que antes riam nas redes sociais tornaram-se doadores em gestos pequenos e surpreendentes. O testemunho de uma mãe que teve o cachorro salvo pelas ações do centro emocionou a cidade. Samuel propôs um edital permanente para apoiar projetos similares e a ideia começou a circular entre outras localidades. Epílogo. 6 meses. Aos 6 meses, o centro inaugurou oficialmente uma sala de formação técnica que unia cuidado animal e manutenção de veículos de suporte. Havia uma placa simples com os nomes dos doadores e dos voluntários mais atuantes. A oficina de Paulo foi integrada ao projeto como espaço de prática para a formação técnica, e jovens como Carlos e João participaram de cursos que os prepararam para o mercado formal. Clara liderou uma campanha de vacinação em bairros vizinhos e coordenou uma rede de apoio que encaminhava casos mais complexos para clínicas parceiras.
O balanço mostrou impacto real, dezenas de empregos indiretos, maior número de animais recuperados e uma mudança de narrativa na cidade sobre o que significa oferecer uma segunda chance. A inauguração formal foi um dia de festa, com depoimentos de pessoas que agora tinham novas rotas de vida e com promessas de continuidade assinadas por representantes da prefeitura. A história chegou ao fim do episódio, mas não ao fim da jornada. Clara hoje trabalha no centro, participa de reuniões de planejamento e, nas horas vagas, senta-se no degrau onde um dia recebeu o cachorro com um pedaço de pão. Agora ela guarda no bolso não só a foto amassada, mas recibos de doações, certificados de formação técnica e bilhetes de crianças que passaram pelas oficinas. O que começou com uma gravação feita para zombar, transformou-se em uma corrente de solidariedade e ações concretas. A responsabilidade que antes parecia individual tornou-se coletiva. A menina que uma vez foi filmada, rindo, foi abraçada por uma comunidade inteira que escolheu reconstruí-la. Se essa história tocou você, compartilhe com quem acredita em segundas chances e pense em uma pequena ação que pode fazer. Uma doação, um anúncio de vaga, uma aula voluntária. A mudança acontece quando habilidades se cruzam com empatia e quando mãos se unem para consertar o que a vida quebrou.